Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu vos falo, seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. E nesta manhã eu quero trazer um breve ensino aqui a respeito das 4 chaves, na verdade são 5, para a oração de rompimento. Deus tocou no meu coração enquanto eu estava ali sentado agora pela manhã, tomando café, e colocou no meu coração o desejo de dar esse ensino a vocês aqui do Facebook. A oração de rompimento é um tipo de oração como muitos que tem, seria uma frase mais simples de se explicar, seria a oração que provoca o romper. Eu creio que todos nós temos o desejo de romper na vida, em alguma área. Aqueles que têm mais uma inclinação para a vida espiritual, na vida espiritual, ministerial. Aqueles que têm empresas na vida financeira, na família, enfim, há muitas áreas nas quais nós podemos romper. E se nós aplicarmos esses 5 princípios que eu vou passar aqui para você, com certeza você vai obter um romper na sua vida. É claro, tem outras coisas também que eu poderia explicar aqui a respeito disso. O jejum, a confissão da palavra também ajuda muito a provocar um romper na vida da pessoa. Mas eu vou me concentrar apenas na oração. A oração e também a oração em línguas, que são 2 tipos de oração que provocam um romper na vida da pessoa. Então eu quero abrir a Bíblia aqui e meditar rapidamente com você na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz assim a palavra do Senhor: orai sem cessar. E veja que diz lá em Romanos 12, 12 também. Vou ler algumas passagens aqui, depois eu vou aplicar daquilo que eu li aqui. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veja o que diz Lucas 18, a partir do seu versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 1-8. Então, para se obter um romper na vida, rompimento, no Brasil a palavra rompimento tem um certo aspecto até negativo, Quando a gente fala rompimento, as pessoas pensam assim numa quebra de vínculo. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Rompimento tem a ver com romper. Assim, um romper, assim, uma aceleração, um destravar, algo assim na área da vida da pessoa. Por exemplo, existem pessoas que elas não conseguem romper na vida espiritual, elas não têm uma vida de oração forte, elas não têm assim um pique para as coisas de Deus, elas não conseguem, por mais que elas tentem, elas não conseguem romper e, consequentemente, elas não conseguem ser usadas por Deus. Existem pessoas que não conseguem romper na sua vida financeira, quebra 10, 20 vezes, o dinheiro nunca dá para nada, nunca conseguem prosperar. Existem pessoas que também elas não conseguem romper na vida familiar, é sempre aquela discussão, aquela desordem. No casamento é sempre um problema atrás do outro. Então, para se obter um romper, a pessoa precisa perseverar em oração. Orar e orar muito. E tem 5 princípios aqui. Eu estive estudando um tempo atrás isso e Deus tocou no meu coração de compartilhar com vocês. Primeira chave da oração de rompimento: nada acontece por acaso. Existem pessoas que até falam que existem coincidências, existem acasos, mas o acaso não existe. Nada é por acaso. Tudo nessa vida acontece porque alguém se dispôs a orar e a buscar. Essa é a primeira chave. A pessoa se dispôs a clamar a Deus e então as coisas aconteceram. Há um mistério muito grande por trás da oração que nós nem fazemos ideia da magnitude disso. Quando alguém faz uma oração, céus e terra se movem em favor daquela pessoa e Deus ele começa a trabalhar. Então tudo que alguém conquista
Não é por causa do acaso, porque aleatoriamente aquilo apareceu na vida dela e ela foi abençoada. Não, porque ela se esforçou, porque orou, porque persistiu e então o Senhor abençoou. A segunda chave, a oração, ela trabalha pela lei da acumulação no mundo espiritual. Apocalipse 5, verso de número, já falo para vocês, verso de número 8. Apocalipse 5, Apocalipse 8. Apocalipse 8, 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a oração, ela trabalha segundo a lei da acumulação. As pessoas vão acumulando orações, acumulando, e aquilo vai sendo juntado no céu. Talvez alguém vai dizer assim, isso aí é heresia, isso aí é conversa fiada, isso não existe. Mas a Bíblia tem muitas outras passagens que podem provar isso. Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, ele dobrou seus joelhos e começou a clamar por chuva. Afinal, ele havia profetizado que não iria chover, e durante 3 anos e 6 meses não houve chuva. Então Elias estava orando ali, e o moço dele falou assim, ainda não está chovendo. E ele falou assim, volta lá 7 vezes. Eu acredito que Elias fez por volta de 7 orações, clamando pela chuva. E então, na 7ª vez, a Bíblia diz que o rapaz, que provavelmente era o filho da viúva de Sarepta, a qual ele tinha ressuscitado, Elias tinha ressuscitado, veio até ele e falou assim, eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aparentemente era algo pequeno, insignificante, mas Elias enxergou ali a resposta das suas orações. Mas para que isso acontecesse, ele precisou acumular muitas e muitas orações. Acredito que durante 3 anos e 6 meses Elias orou para que chovesse. E aquilo foi se acumulando no céu. Até que em um determinado momento Deus juntou tudo aquilo e falou assim, agora eu vou abençoar ele com todas essas orações que ele fez. Talvez você ainda não está obtendo um romper na sua vida, mas você está orando, você está persistindo, você já orou 1 dia, 2, 3, fez campanha, fez propósito, e ainda que a sua resposta não tenha chegado, Deus ele está acumulando as suas orações no céu. E quando ele decidir te abençoar, ele vai te abençoar de uma vez só, ele vai juntar todas aquelas orações que você fez e vai derramar uma bênção muito grande sobre a sua vida. Então não desista. Persista, persevere. Não pare no primeiro dia, não pare no segundo. Existem pessoas que param de orar. Elas oram 1 dia, elas oram 2, elas oram 3. Aí como elas não veem a resposta chegar, elas já desistem. Nós precisamos ser perseverantes. Há um segredo que o apóstolo Paulo, eu acredito que é um segredo mesmo, que ele revelou aos Colossenses, porque ele praticava isso. Eu acredito que o apóstolo Paulo praticava tudo aquilo que ele pregava. E é por isso que ele tinha tanto êxito. Colossenses 4:2 diz assim, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, perseverem e ao mesmo tempo agradeçam. Tenham uma vida de agradecimento. Agradeçam a Deus nas suas orações, agradeçam até mesmo pelas bênçãos que vocês ainda não receberam, mas que vocês creem que irão chegar. E um segredo poderoso para se obter a resposta das orações é agradecer antes de receber. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes. Não é que vocês vão receber. A maioria das versões fala assim, né? Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas não, você tem que crer que você já recebeu, antes mesmo daquela bênção chegar na sua mão. Crer que já está curado. Mas eu não estou vendo a cura no meu corpo se manifestar, se materializar. Continue agradecendo. Continue dando graças, Senhor, eu te louvo, porque ainda que os meus olhos físicos não estão vendo a cura, eu creio que eu já recebi. Eu creio, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e me sarou. E tenha certeza, Deus vai te abençoar, Ele vai te curar. Na hora certa, a cura vai se materializar, porque no mundo espiritual ela já existe. E agora você só precisa tomar posse, agradecer ao Senhor, louvar a Ele pela sua cura, e Ele então vai te curar. Terceira chave, a oração de rompimento começa com persistência. A Bíblia relata que certa vez Pedro foi preso e a igreja de Jerusalém persistia em oração por ele a Deus. A igreja estava ali orando, buscando, pedindo ao Senhor que libertasse Pedro da prisão.
E eu acredito que o primeiro dia também não aconteceu nada. O segundo, um pouco, mudou um pouco, mas também não aconteceu muita coisa. Mas à medida que eles foram orando, as orações deles foram ganhando força, foram ganhando um impacto ainda maior. Em um determinado momento a Bíblia diz que Pedro estava deitado, dormindo na prisão. E o anjo do Senhor veio até ele, tocou nele e falou assim: levanta daí, vem embora, porque hoje o Senhor decidiu te libertar. Então, a oração destes homens provocou, da igreja em Jerusalém, provocou a libertação de Pedro. As suas orações, uma hora ou outra, vão provocar um mover muito grande no mundo espiritual. E Deus enviará os seus anjos com a resposta para te responder. Os anjos de Deus vão se mover em seu favor à medida que você for orando. Algumas pessoas acham que isso é misticismo, até mesmo baseados naquele versículo de Colossenses 2, que fala assim: ninguém engane a seu bel prazer com o culto dos anjos e tal. Mas não. Quando nós falamos que os anjos se movem em favor das pessoas, é com base bíblica. Porque a palavra fala em Hebreus 1,14 que o Senhor, ele envia espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. No Salmo 91, o Senhor diz: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aí, a gente precisa diferenciar o que é ensino bíblico e o que é heresia a respeito disso. Há muitas heresias sobre o ministério dos anjos hoje em dia. Tem pessoas que pensam que elas podem dar ordem em anjo, né? Anjo de Deus, vai lá e faz isso para mim. Anjo de Deus, vai lá e busca o dinheiro para mim em nome de Jesus. Anjo de Deus, vai... Irmãos, não temos essa autoridade de dar ordem em anjos. Somente Deus pode fazer isso. Nós não temos essa autoridade, não temos esse poder. Isso foi concedido a Deus, e é Deus quem dá ordem aos seus anjos para nos socorrer. Mas à medida que nós vamos orando, Deus ele vai enviando anjos para nos servir. Os anjos de Deus começam a se mover em nosso favor, a nos socorrer. Foi o que aconteceu aqui. Eles estavam orando, a igreja de Jerusalém estava orando, estava clamando. E de repente Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Eu não sei o que você tem passado, qual é o problema que você tem enfrentado. Mas ei, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai enviar os seus anjos para te socorrer. Apenas continue orando, persistindo, clamando, buscando. E a resposta mais cedo ou mais tarde vai chegar. E o Senhor vai te surpreender. Quarta chave: a consistência cria um impulso no espírito. À medida que você vai perseverando, Deus vai criando um impulso dentro de você para orar mais, e mais, e mais, e mais. E à medida que você vai orando, você vai chegando mais perto da sua bênção. À medida que você vai orando, você vai se aproximando mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não alcance no primeiro dia. Talvez você não alcance no segundo. Talvez você não alcance no terceiro. Talvez você fez 1, 2, 3, 4 campanhas e ainda não recebeu. Mas veja bem, a partir do primeiro dia que você começou a clamar, pode perceber isso. Algo gerou um impulso dentro de você que você continuou a clamar. Você continua a pedir, você continua a suplicar. E o Senhor, então, Ele faz com que isso aconteça para que nós possamos estar mais perto de alcançar a bênção. Quinta chave: a perseverança produz um momento onde o rompimento nasce. Se você tão somente perseverar, Deus vai criar um momento no qual Ele vai abençoar você. Porque a sua oração, veja o que diz lá em Miqueias 2,13, a sua oração ela abre caminhos. A oração ela tem esse poder de abrir caminhos onde, eu costumo dizer assim, onde hoje só há desertos. Onde hoje só há desertos, onde só há esterilidade, onde não há vida, Deus ele faz com que os caminhos se abram. Então, a partir do momento que você clama ao Senhor, que você persevera, os caminhos são abertos. O Senhor começa a abrir caminhos onde não há, as portas começam a se abrir, Ele começa a te abençoar. Veja o que diz Miqueias 2,13: subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei, ou seja, o Senhor Jesus, irá diante deles e o Senhor à testa deles. Então, ele está falando aqui, vocês vão romper.
Vocês vão abrir caminhos, vocês vão entrar por portas que vocês ainda não entraram. Muitas portas vão se abrir diante de vocês, novas oportunidades, bênçãos serão derramadas, um novo tempo vai começar. Isaías 43:19, o Senhor fala assim: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura vocês não estão percebendo, vocês não perceberam isso que ainda vai acontecer, isso que já está acontecendo, vocês não têm percepção daquilo que eu estou fazendo. E aí ele continua dizendo: eis que eu vou fazer brotar rios, onde hoje só há desertos, abrirei caminhos no deserto, vocês vão passar, vocês vão iniciar um novo tempo. Eu creio que eu estou ensinando esse estudo aqui para muitas pessoas que estão no limiar de um novo tempo. Pessoas que estão, como diz o outro, no limiar da porta, estão prontas para atravessar para uma nova etapa. E o Senhor está te dizendo: apenas persevere, porque a sua oração é como um passo. É como um passo. À medida que você vai orando, você vai dando um passo, vai dando outro. E à medida que você vai orando, você vai se aproximando mais dessa porta que ele abriu para você, que o Senhor abriu. E vai chegar um momento em que você vai estar no limiar. O que é o limiar? Aquela coisa que fica no meio da porta assim. E talvez tem gente que eu estou pregando para elas aqui que está no limiar de um novo tempo, de uma nova etapa. E o Senhor está dizendo assim: continue orando. Quando for o tempo certo, eu te darei a instrução. E você vai tomar posse de tudo aquilo que eu tenho para você. E você vai atravessar e vai entrar no lugar onde eu quero que você entre. E você será muito abençoado. Esse era o ensino que eu tinha para passar para os irmãos hoje. Apenas quero deixar mais um versículo aqui e quero orar por você. 1 Timóteo 6,12. Timóteo 6,12 diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé, continue perseverando. Toma posse de tudo aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Ele deixou escrito na palavra. Faça boa confissão, confesse a palavra no seu dia a dia, porque as declarações, a confissão que nós fazemos da palavra, ela tem o poder também de acumular também bênçãos na nossa vida. Então continue confessando, declarando ele que os seus olhos não veem. Eu creio. Continue declarando: eu creio que eu não morrerei, mas viverei, mas contarei as obras do Senhor. Eu creio que eu terei um grande ministério, ainda que você hoje é um pregador mediano, pequeno, as pessoas não dão nada por você. Continue confessando, declarando. Ezequiel, de tanto ele profetizar sobre o vale de ossos secos se tornou em um exército grande e extremo. Então, se tão somente você continuar profetizando, a sua bênção vai criar vida e o Senhor vai te abençoar. Aí, como eu disse, talvez você é um pregador pequeno, ninguém dá nada por você, mas continue profetizando: eu terei um grande ministério, o meu ministério vai ter um alcance internacional, dentro de poucos anos eu alcançarei os 4 cantos da terra. E à medida que você for confessando, Deus ele vai dar ideias dentro de você, ele vai criar sonhos, visões, ideias, pensamentos, e quando ele desejos, e quando ele fizer isso, siga aquilo que o Senhor está colocando no seu espírito. E eu creio que você vai ser muito abençoado. Talvez você não está vendo a cura com seus olhos, mas continue declarando: eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Em breve eu não vou precisar mais tomar remédio nenhum, pois o meu corpo estará completamente restaurado. Continue declarando: eu creio que eu vou ser próspero, eu creio que eu prosperarei na terra. Tudo aquilo que me foi roubado será restituído 10 vezes mais. Por que você acha que as pessoas hoje em dia elas são tão prósperas como são? Porque elas aprenderam a usar as palavras ao seu favor. Elas aprenderam a usar o poder das palavras. Então continue declarando. Ainda que você não vê a bênção se manifestar na sua vida, continue chamando a existência. Eu chamo a existência um tempo novo na minha vida, um tempo de bênção, um tempo de vitória. Até aqueles que querem casar, né? Pai, eu te agradeço pela varoa que tu me deste. Eu te agradeço por aquela que o Senhor está preparando para mim. E continue agradecendo, continue declarando, continue profetizando. E a bênção vai chegar na sua mão em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida isso. Deus
Deus vai entregar muitas bênçãos na sua vida nesta semana. Se tão somente você profetizar, abrir a sua boca e declarar o que Deus diz. Ei, Deus vai surpreender você. Nesta semana, portas se abrirão na sua vida. Um tempo novo vai se iniciar e o nome do Senhor será glorificado. Todo ciclo de maldição, de derrota que há na sua vida está sendo quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Cadeias estão sendo despedaçadas. Grilhões estão sendo reduzidos a nada. Algemas que te prendiam até mesmo a espíritos malignos, a opressões, perturbações estão sendo quebradas. O jugo está sendo despedaçado pela unção do Espírito neste momento. E o Senhor manda te dizer através dessa palavra: eu surpreenderei você. Apenas continue profetizando e tudo aquilo que está travando a sua vida continuará sendo quebrado em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra, tome posse em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento, fazer uma breve oração aqui, até porque não vou me estender muito. Onde você estiver, se não puder fechar os olhos, apenas concorde em oração, apenas esteja em concordância, porque a palavra declara: se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem na terra, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Se você tão somente concordar, eu creio que o Senhor irá abençoar você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que estão escutando essa transmissão, por todos aqueles que passaram aqui em algum momento também, e por todos os que irão escutar em algum momento deste dia ou nos próximos dias. Deus, eu peço que as tuas mãos venham se estender para abençoar esta pessoa que me escuta. Ó Deus querido amado, eu oro neste momento por libertações. Pai, que cadeias e grilhões venham a ser quebrados neste momento, pelo poder que há no teu santo nome. Ah, Deus querido e santo, eu oro por curas, operações de milagres. Pai, eu oro por pessoas que neste momento não podem caminhar. Talvez tiveram um acidente, alguma coisa, já não tem essa habilidade de poder se levantar, dar passos, ou até mesmo de pegar coisas com a mão. Talvez eu estou orando aqui neste momento, Senhor, por pessoas que têm braços e pernas curtos, mas neste momento eu quero liberar uma unção de milagres criativos sobre essa pessoa. Pai, eu libero a unção da cura, a unção de milagres em nome de Jesus. Eu ordeno, Senhor, a todo braço, a toda perna que é curto, que aumente de tamanho agora em nome de Jesus e volte ao seu tamanho normal. Eu oro por todos aqueles também que estão agora sendo estão com paralisia, estão com algum defeito nas suas pernas, nos seus braços, e libero unção de cura sobre eles, e digo: levante-se e andem, em nome do Senhor Jesus. A unção de cura está tocando vocês aí agora. Pode levantar, o Senhor está curando vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que sofrem de câncer, que sofrem com tumores na garganta, em algum lugar do corpo. Em nome de Jesus, eu libero a unção de cura sobre essas pessoas, declaro a cura do Senhor, repreendo todo espírito do câncer que está atormentando essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu paraliso toda a obra do inimigo, quebro o poder do diabo sobre a vida dessas pessoas que estão sofrendo com espíritos de enfermidade. Eu repreendo o espírito da depressão em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo o espírito da ansiedade, o espírito da confusão mental, o espírito do transtorno bipolar. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está causando doenças, aflições, seja de ordem mental, psíquica, psicossomática, física. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a opressão do inferno. Eu oro por pessoas, Senhor, neste momento que estão sofrendo com perturbações, com opressões, veem vultos, ouvem vozes, têm pesadelos todos os dias, mas em nome de Jesus eu quero orar por essas pessoas e eu repreendo todo espírito maligno que está causando perturbação, está causando problemas, está tirando a paz dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo e quebro todo o poder do diabo sobre a vida destas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por portas abertas também.
Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abrir portas na vida do teu povo, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre todos aqueles que me assistem. Pai, que o Senhor possa favorecê-los nesta semana com as mais ricas bênçãos da parte do Senhor. Que o Senhor possa derramar, Pai, 100 vezes mais. Oh, Pai, que o Senhor possa derramar infinitas bênçãos sobre todos aqueles que estão me escutando. Em nome do Senhor Jesus, que esta semana venha ser uma semana de rompimento para eles, venha ser uma semana de aceleração, venha ser uma semana de destravar, que esta semana venha ser uma semana onde a bênção do Senhor será derramada, onde o Senhor irá ordenar a bênção e a vida para sempre, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro também por todos aqueles, Pai, que estão sofrendo na vida financeira, não tem, Pai, o que comer dentro de casa, nesse período de pandemia, muitos estão assim, já perderam seus empregos, estão desempregados, não tem como sustentar a família, mas eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor venha abrir portas de emprego para essas pessoas, que o Senhor venha prosperá-los na terra, que o Senhor venha derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, repreende o espírito devorador, cortador, migrador, destruidor, repreende o espírito de ruína e miséria, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida sobre a tua igreja e sobre o teu povo, sobre os teus filhos que aqui estão escutando essa transmissão, ou aqueles que irão escutar, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também por todos aqueles que estão sofrendo a vida sentimental, que em algum momento de suas vidas até mesmo pensaram que não foram feitos para serem felizes. Pai, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, a colocar alguém especial do lado dessa pessoa que está pedindo, está clamando neste momento, talvez fez campanha, fez propósito e ainda ninguém apareceu na vida deles. E eu creio que as coisas acontecem no teu tempo, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor venha preparar alguém especial para essa pessoa que está orando comigo e que no teu tempo o Senhor venha surpreendê-la e que o Senhor venha honrá-la grandemente e que ela venha ser muito feliz ao lado de alguém tão especial, em nome do Senhor Jesus, Pai. E tudo isso eu te peço e desde já te agradeço no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre e abençoa todas essas pessoas no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, para mim foi uma honra estar com vocês essa manhã aqui, servindo vocês. Fiquei bastante tempo sem ministrar lives, sem ministrar vídeos, porque gravar vídeos, né? Ministrar lives também, porque meu celular antigo deu um problema e assim usei ele durante 5 anos e aí ele começou a apresentar alguns problemas graves, não dava mais para gravar vídeos, não dava para gravar lives e eu acabei parando por um tempo. Mas aqui estou de volta. E acredito que nos próximos dias eu vou retomar esse pique de gravações. E eu creio que o Senhor, Ele tem muita coisa para ministrar ao seu povo através dessas lives. Então você que já acompanha o nosso ministério, você que sabe da seriedade do nosso chamado, continue acompanhando, continue assistindo as lives. Eu creio que Deus a cada dia Ele vai ter uma palavra para ministrar o teu coração. E eu creio que isso vai edificar a sua fé e você vai ser grandemente abençoado. Um grande abraço a todos, o seu amigo Jonathan Ricardo Dias. Vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa tarde. E lembre-se, a sua oração irá provocar um rompimento muito grande, um romper no mundo espiritual. Deus, Ele quer te abençoar, mas você precisa dar o primeiro passo em direção a Ele, orando, buscando, perseverando, persistindo. E então Deus dará os outros 10 passos em direção a você e abrirá caminhos, derramará bênção sobre a sua vida, iniciará um tempo de romper. E é isso, meus queridos, fiquem na paz do Senhor, tenham um bom dia, que se despede, é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Paz.